Bom, agora vamos à solução de uma questão, que foi a 141. Ela tinha a ver basicamente com a aritmética e regra de 3 simples. A questão, ela dá dois tipos de calendário, que é o calendário Maia, e duas categorias, que é o Tzolk'in e dá também o Rabi. No calendário Tzolk'in, um ano é composto por 260 dias, enquanto no Rabi é composto por 365 dias. E daí ele diz que vai ter, né, uma comunidade que vai ser, digamos que governada, tá? Por uma certa família. Vai ter 20 ciclos de 52 anos. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar esse 52 e multiplicar por 20. Porque daí você vai descobrir quantos anos vão ser ao todo nesses 20 ciclos. Então, quando você faz 52 vezes 20, você vai ter 1040 anos. Porém, isso aqui é 1040 anos AB. Como a informação que ele deu aqui está em dias, o que, que eu fiz? Primeiro, eu peguei esse 1040 e multipliquei por 365. Porque daí eu iria saber o quanto esses 1040 anos representam em dias. E fazendo essa conta, você vai ter que representa 379.600 dias. Aí agora você faz uma última regra de 3. Aí você tem que um ano no Tzolk'in equivale a 260 dias. Então, 379.600 dias equivale a quantos anos? Daí você multiplica cruzado e você divide o 379.600 por 260 e você vai ter que a resposta correta é 1460, portanto, a letra C. Bom, nessa questão aqui, bastava você usar a questão do bom senso. Primeiro, ele dava aqui uma figura, e daí tinha três círculos. Ele dizia que o círculo C1, ele era o maior de todos, ele era o resultado do C2 com o C3. Ou seja, você vai pegar aqui o C3 e o C2, você vai ter a área do círculo C1, tá? Isso acontece quando esses círculos estão dispostos dessa forma aqui, e esse ângulo daqui, né, é um ângulo de 90 graus. Daí, um professor, né, junto com outros dois amigos, eles cortaram aqui os pedaços de pizza e o professor conseguia afirmar que a área da pizza dele era maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. Ou seja, essa aqui é a área da pizza do professor, enquanto essa daqui é a área da pizza dos dois amigos. Observa aqui, por questão de simetria, né, você já observa que esse ângulo aqui é um ângulo maior que 90, tá? É um ângulo maior que 90. Então, você já excluiria aqui a letra B, por exemplo. Então, o ângulo alfa não pode ser 90. Porque se o ângulo alfa fosse 90, a soma desses dois caras seria igual a esse. Mas como esse daqui é maior que a soma dos dois, então esse ângulo aqui tem que ser necessariamente maior que 90. Aqui ele diz ó, que o alfa é maior que zero e menor que 90. Não pode ser, porque a gente sabe, né, que o ângulo alfa necessariamente é maior que 90. Isso aqui seria um ângulo agudo, né? É um ângulo agudo. Aqui ele diz que o ângulo alfa é 180 graus. Isso nem faz sentido, porque isso aqui é um triângulo. Se isso é um triângulo, a soma desse ângulo daqui, com esse ângulo, tem que dar 180. Se um dos ângulos é 180, os outros tem que ser zero. E se os outros dois ângulos fossem zero, esse triângulo simplesmente não iria existir, tá? Então, não pode ser também a letra D. A letra E, eu não consigo ver direito, mas ele está dizendo que o ângulo alfa é maior que 180 e menor que 360. Primeiro, isso aqui é um triângulo. Se é um triângulo, não tem como um ângulo ser maior que 180. Nem tem como um ângulo ser igual a 180. Porque, como eu disse, se um ângulo for igual a 180, os outros dois ângulos são zero. Então, esse triângulo não é um triângulo. Então, a gente tem que esse ângulo aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser obtuso. E daí, para quem lembra as definições, um ângulo agudo é um ângulo que é maior que zero e menor que 90. Já um ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Então, a alternativa correta é, portanto, aí a letra C. Então, alfa é maior que 90, que é menor que 180. Tá, agora vamos para uma outra questão, tá? Que tem a ver com progressão aritmética. Basicamente, a questão, ela dava aqui alguns produtos, né? Algumas vendas e tal. E observa que as vendas, elas vão estar subindo. Do produto 1, vai estar subindo em PA de razão 10. Então, aqui 80, 90, 100. Então, depois vai ter 110, 120, 130 e 140. Por outro lado, o produto 2, ele vai cair 20. Então, 190, 170, 150, 120, 100, né? 150. Na verdade, aqui seria 130, né? 130. Aí que seria 110. Aqui seria 90 e assim vai. Então, ele queria saber em qual mês o produto 2 parou de ser produzido. O critério seria o seguinte, ó. Quando a produção do produto 2 fosse menor que a produção do produto 1,
Na verdade, é o contrário. Ó. O gerente estava decidido a acessar a produção do produto 2 no mês seguinte, aquela em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. Ou seja, quando o produto 1 superasse as vendas do produto 2, o que iria acontecer? No mês posterior, o produto 2 iria parar de ser produzido. Então, observa aqui. No mês de julho, aqui a gente tem 110, né? E aqui a gente tem 130, tá? Que tá errado. Então, quer dizer que as vendas do produto 1 é menor que a do produto 2, então não pode ser julho. Agora, observa que no mês de agosto, aqui já vai para 120 e aqui vai para 100. Então, no mês de agosto, o produto 1 supera as vendas do produto 2. Então, no mês que vem depois de agosto, o produto 2 ele vai se parar de produzir. E qual mês que vem depois de agosto? É o setembro. Então, a resposta correta aí é, portanto, a letra D. Bom, nessa questão aqui, ela tinha a ver com média modiana e moda, tá? Bom, basicamente ele estava dizendo que tinha uma empresa, digamos assim, de transporte, que tinha 160 motoristas. E aqui no gráfico a gente tinha a quantidade de motoristas e a gente tinha a quantidade de viagens realizadas por cada um. Então, primeiro, para você saber quantas viagens ao todo foram realizadas, você tinha que pegar a quantidade de motoristas e multiplicar pela quantidade de viagens que ele fez. Então, por exemplo, os 55 motoristas fizeram 3 viagens. Então, ao todo, teve 165. Aí, 50 motoristas fizeram 6 viagens, então 300. Aí, fazendo a mesma lógica para os outros, você vai ter esses caras aí. Só que daí, como é que faz para saber a média, né? A média é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Como eu tenho 6 termos, eu somo todo mundo, que vai dar 170. E, na verdade, não, né? A soma de todo mundo vai dar 665. E daí 665 dividido por 6. Na verdade, essa conta aqui tá errada, né? Mas enfim, você ia ter que a média ela é menor que a mediana. Porque a mediana aqui, como tem um número par de termos, a mediana vai ser o 100 mais o 70 sobre 2, que dá 85. Eu não sei como eu cheguei nesse 11,8. Provavelmente era 118 ou provavelmente era 108. Mas enfim, você iria chegar à conclusão de que a média era menor que a mediana. Então você já poderia eliminar, por exemplo, a letra A, porque está dizendo aqui que a média é igual à mediana. A letra B está dizendo que a média é maior que a mediana, então também não pode ser. A letra C está dizendo que a média é maior que a mediana, também não pode ser. E na letra E, a gente tem que a média também é maior que a mediana. Mas a única alternativa em que a mediana é menor, ou melhor, é maior que a média, é na letra D. Inclusive, se você observar, não tem uma moda, né? Porque a moda é aquele que mais se repete. Mas se você observar, 10, 20, 70, 100, 165, 300. Não tem um termo que se repete. Então, portanto, eu nem diria que tem moda, tá? Talvez a moda seja esse 56 aqui, ó. Ou talvez seja, esse 56. Porque 50 motoristas fizeram 6 viagens. Então, poderia ser isso, tá? Mas, enfim, a resposta correta é isso daqui. Onde a moda é menor que a média, que é menor que a mediana.